que Jesus entra em ação, depois que Jesus aparece na cena, aí acontece uma transformação, uma libertação. Primeiro, libertação do domínio do pecado. Segundo, libertação da condenação do pecado. E agora Paulo está falando que podemos andar segundo o Espírito. Veja que lá nos versículos anteriores, eu deixei bem claro que era carnal, vendido sobre o pecado, que não conseguia obedecer a Deus, que não conseguia fazer o bem que queria, mas somente o mal que não queria. Mas agora ele está dizendo que quem anda em Espírito, quem está, que anda segundo o Espírito, está em Cristo Jesus, e não tem mais condenação para ele. Aí o versículo 2 vai dizer assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Percebe? Lá no capítulo 7, versículos anteriores, ele estava falando da experiência do homem que estava dominado pela lei do pecado e da morte. Mas agora está dizendo que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou dessa lei aqui, a lei do pecado e da morte. E é tanto que no versículo 3 ele vai dizer que o que era impossível, a lei, está vendo? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Temos lá no capítulo 7, era aquela luta do entendimento de quem ama a lei, de quem conheceu a lei de Deus, com os seus membros carnais, com a sua natureza carnal, com os desejos carnais, de forma que não conseguia obedecer à lei de Deus. E aí Paulo está dizendo aqui, que era impossível a lei salvar, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, foi resolvido por Jesus. Foi resolvido por Jesus. Então, para deixar bem claro, essa luta, esse conflito da carne contra o Espírito, em Gálatas capítulo 5, não é a mesma luta do homem carnal que está descrito no capítulo 7 de Romanos. No capítulo 7 de Romanos, Paulo está descrevendo a situação de um homem que ainda não foi liberto pelo Espírito e que não consegue obedecer a Deus, cumprir o bem que está descrito na lei. No entanto, a partir do momento que ele é liberto da lei do pecado e da morte, pela lei do Espírito de vida, ele agora passa a ser vitorioso sobre a carne. Ele passa agora a viver segundo o Espírito, obedecendo ao Espírito Santo e não mais cumprindo a concupiscência da carne. Ele não se inclina mais para a carne, porque quem se inclina para a carne, o resultado é morte. Mas ele agora se inclina para o Espírito. Então esta deve ser a minha e a tua situação, inclinação para o Espírito, porque a inclinação para o Espírito gera vida e paz. Amém? Gera vida e paz. Então, irmãos, precisamos compreender isso claramente. Uma coisa é a pessoa carnal, não regenerada, não transformada pelo Espírito de Deus, não liberta pelo Espírito de Deus, tentar agradar a Deus, tentar obedecer à lei de Deus, sem nenhum sucesso.
sem nenhuma condição, sem nenhuma possibilidade. Por mais que ele tente, jamais ele vai conseguir, porque ele está tentando com seus próprios esforços, ele está tentando com seus próprios méritos, com a sua própria capacidade. E aí, o pecado, a lei do pecado é mais forte do que ele, e lhe domina, lhe escraviza. Quantas pessoas vivem dominadas pelo pecado, tentando se libertar por meios próprios, pelas suas próprias forças, e nunca conseguem. Mas no dia que vem para a igreja, que ouve a palavra de Deus, e a palavra penetra no seu coração, o Espírito Santo penetra no seu íntimo, lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que ele se converta a Cristo. E quando ele se rende a Jesus, muda completamente o cenário. Aquele homem fracassado espiritualmente passa a ser um homem vitorioso em Cristo. Ele passa a dominar agora, irmãos, a sua carne pelo Espírito Santo de Deus. Ele passa a vencer agora a sua carne, a concupiscência da carne, pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, somente o Espírito de Deus pode nos capacitar para vencer a carne. Somente o Espírito Santo de Deus.